Oi, oi galera, boa tarde. Vamos continuar nossas atividades de hoje. Deixa eu afastar a câmera que eu tô achando longe. Aí, vamos lá. Vamos continuar nossas atividades de hoje da disciplina de História. Vamos trabalhar agora o módulo 27, que tem como título A Formação das Monarquias Nacionais e está na página 55. Esse módulo, gente, ele é muito interessante porque ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte, vamos falar sobre o contexto histórico e relembrar a formação, então, da classe mais importante aí agora da Europa, que é a burguesia, pois a burguesia se fortalece muito nesse contexto. Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte, vamos falar então sobre o processo de unificação. A primeira parte, o processo de unificação francês, e a segunda parte, o processo de unificação inglês e a formação aí das monarquias nacionais, tá bom? Então vamos continuar. Na página 55, no tópico número 1, é a introdução, que vai falar várias coisas. Deixa eu deixar meu livro aqui e vou pegar os meus tópicozinhos, estão aqui. Vamos começar. Tem vários tópicos nessa aula, acho que vai ficar bem grande. Se ficar, eu divido, tá? Então vamos lá, vamos começar. Nesse módulo, gente, nós vamos entender qual a pressão que é feita, então, pela burguesia para que eles pudessem, então, ter maior liberdade comercial e pudessem estabelecer o seu comércio, essa rede aí de comércio. Então, vamos falar sobre isso. Nós vimos na aula passada sobre os burgos que estavam se formando em lugares, assim, em construções fortificadas, que tinham como principal objetivo garantir a segurança. Nós vimos, então, que cada burgo desse era, então, organizado por um senhor feudal. Era ele, então, quem estabelecia os impostos a serem pagos, era ele que começava a estabelecer as moedas. Logo, na Europa existia uma infinidade de moedas, não tinha uma moeda única. E aí nós vimos também na aula anterior que vários burgos, a partir então de acordos monetários ou a partir de lutas, estavam então se tornando finalmente livres desse senhor feudal, que estava atrapalhando os interesses burgueses e atrapalhando o desenvolvimento das práticas comerciais. Assim, nós vamos ver então que inicia-se uma pressão para os burgueses terem força e eles começam então a ver uma oportunidade, que era o enfraquecimento da nobreza, o enfraquecimento dos senhores feudais. E assim se segue. Vale lembrar, gente, que contando assim, parece até que foi rápido e foi fácil que as pessoas tinham esse entendimento. E não. Hoje nós temos esse entendimento, a gente consegue fazer essa leitura. Mas os nobres e nem a população entendiam que havia um enfraquecimento, então, da nobreza, até porque isso foi um processo bem lento. Mas sim, a nobreza ela passa, então, a perder muito dos seus territórios e da sua força. E aí, ao invés de estar pagando um monte de imposto para diferentes senhores feudais, era mais inteligente pagar apenas para um e pagar apenas um imposto. E assim, firma-se então um processo de centralização política na Europa, na qual a burguesia com seus exércitos, elas iriam então dar proteção ao rei, pelo menos inicialmente, né? E o rei iria então deixá-los mais livres e diminuir a taxa de impostos, além de estabelecer uma moeda única. E assim se segue, e nós vamos observar que vai haver então a centralização. O rei, agora, ele não precisa mais dividir o seu poder, até porque o seu poder na Idade Média ele era teórico. Ele, na verdade, não tinha tanto poder assim. Quem tinha poder mesmo, efetivamente, eram os senhores feudais. E isso agora vai se inverter. Os senhores feudais eles vão perder terras e vão perder servos, e o rei vai ficar muito fortalecido. E aí, gente, que a burguesia começa a ganhar ainda mais força. Além do que, nós vamos observar também que, além da burguesia ganhar força, não existia mais esses burgos, não existia mais essa separação. A gente já vai começar a formar, então, países. E nós vamos entender hoje esse processo da França e da Inglaterra, que nesse contexto que nós estamos falando aí, século XI, século XII, ainda não eram países. Eram separados, eram burgos, eram condados. No contexto francês eram burgos, no contexto inglês eram condados.
E aí nós vamos ver que isso vai então acabar, vai virar então um país só, tá bom? Então deixa eu ver aqui os meus tópicos, acho que eu já contemplei tudo, acho que sim. E aí, gente, eu queria que vocês grifassem o terceiro parágrafo, essa parte aqui, eu grifei o meu todo, que ele é bem interessante, que ele sintetiza bastante aí essa parceria, e o livro chama de casamento. O casamento firmado entre o rei e a burguesia foi vantajoso para todos. O rei agora passa a receber os impostos, passa a ficar cada vez mais rico, passa a ter também muitos recursos, a sua vida continuava muito boa, muito cheia de riquezas. E aí os burgueses também foi muito bom, porque eles tinham então a liberdade comercial que eles tanto anseiavam e estavam enriquecendo. Ok? Então, beleza. E aí, gente, assim, no finalzinho diz aí, assim nasce o Estado Nacional. O Estado Nacional, observem que é o conceito aí de Estado, né, de governo. E aí, quando a gente refere-se ao Estado, é toda essa infraestrutura que compõe, então, um país, que é, então, nós vamos ver que vai se ter a ideia de parlamento, mas isso só no contexto inglês. Vai se haver, então, a ideia de imposto único, de funcionários que vão fazer esse papel de arrecadar esse recurso e, claro, estar ali fiscalizando as ações políticas. Vai haver, então, a unificação de moedas. Então, toda essa infraestrutura ao exército, outra questão importantíssima, já que agora não existem mais os exércitos que era a nobreza que fazia esse papel, o rei agora ele passa, então, a contratar muitas pessoas para serem, então, esse exército e fazerem com que a segurança fosse adquirida. Além também de outra parte importante da infraestrutura, que é a justiça. Então, esse parágrafo, ele sintetiza bem o contexto que nós estamos falando e essa formação, então, dos Estados Nacionais. Então, beleza. Vamos falar agora sobre os casos específicos aí da França e da Inglaterra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pela França. A França, gente, o que vai ficar mais firme, que nós vamos poder observar, então, é que agora vai haver um fortalecimento do poder real muito grande. Ele agora vai ser decisivo e único, né? Ele que vai dominar. Afinal de contas, existe o rei, que todo mundo, todos os súditos devem, então, respeito e obediência. E aí nós vamos ter a infraestrutura do Estado, que são funcionários que são apenas representantes do rei, mas quem manda mesmo é o rei. E aí, no contexto francês, esse processo de unificação, ele vai iniciar, então, por Felipe Augusto. Felipe Augusto, ele vai conseguir criar os primeiros parâmetros aí de França enquanto país. É ele que vai organizar os funcionários, que eram pessoas da sua autoconfiança, para que pudesse, então, organizar tudo o que fosse necessário, impostos, obras públicas e tudo mais. Ele também consegue diminuir a força dos senhores feudais. Eles começam, então, a ficarem cada vez mais enfraquecidos, tanto politicamente quanto também economicamente, tendo em vista que eles perdem muitas terras. E Felipe Augusto também cria o exército francês, tá? Ele contrata um monte de gente e paga o salário deles e eles ficam, então, agora sob seu comando. Depois que sai Felipe Augusto, assume, então, o rei Luís IX. E ele avança aí com o processo de unificação. Depois que Felipe IX sai, entra Felipe III. Ele foi um rei que não fez nada significativo. Ele apenas anexou o condado de Toulouse ao território francês. Aí sim. Agora vamos falar sobre um rei super marcante aí da unificação, que é o rei Felipe IX. Tá? Felipe IX ele foi muito importante. Ele era, gente, bem rígido, bem firme em suas decisões. E assim que ele assume o poder e com essa ideia fixa de unificar, então, a França, ele começa a entrar em conflitos com a igreja. Vocês já sabem que a igreja representava poder político, poder econômico, conhecimento, sabedoria. E aí, gente, Felipe IX, ele era bem rígido, ele era bem déspota. E ele passa, então, a ter vários conflitos aí com o Papa. Isso está na página 56. Ele passa a ter muitos conflitos com o Papa. O Papa chega, inclusive, a excomungar ele.
tá? Deixa eu ver aqui como era o nome do Papa. Não fala o nome do Papa da época, mas ele foi excomungado no ano de 1303. E aí ele, claro, o rei ser excomungado, o Papa então foi cercado, e aí por tropas reais ele morre, tá? Mais tarde. Filipe o Belo, ele não descansa e ele continua então a angariar fundos, a conquistar novos territórios, a tentar a unificação. E aí nós vamos ver então que ele inclusive chega a expulsar os judeus. Com a expulsão dos judeus, isso fica ainda mais grave, essa crise política. E ele é obrigado então a chamar nobres e representantes das cidades para formar o que chamamos aí de Estados Gerais, que seria um parlamento mais simples, que era convocado só quando houvesse necessidade, não havia uma periodicidade, sabe? Não havia, então, toda segunda vocês vão se reunir para deliberar, toda quarta. Não havia isso, o rei chamava eles quando necessário, mas isso já é também um indicativo de que a unificação viria e também que essa formação de um estado, né, de um país viria também. E aí, gente, continuavam os litígios entre o rei Filipe IX e também com a igreja. Nós vamos ver, inclusive, gente, que ele chega a forçar o conselho de cardeais, que eram responsáveis, então, por escolher o próximo Papa. Ele faz com que o Papa seja escolhido a seu gosto. Ele forçou, então, a ascensão aí de Clemente V ao papado. Ainda assim, nós vamos observar que mesmo ele escolhendo o Papa a seu gosto, ele não acaba com o litígio com a igreja, não acaba, então, com a briga. Inclusive, ele faz uma ação inédita. O papado ficava em Roma. O que ele fez? Levou o papado para a França. Nesse episódio, muitos diziam que o Papa estava em cativeiro, ou seja, estava próximo ao rei, justamente para que o rei pudesse ter um controle ainda maior sobre o Papa, tá? E aí, gente, isso acontece e é muito bom para o rei Filipe IX. Por quê? Porque ele ganha poder político e, além do que, muitos recursos que eram da igreja, isso no dízimo, né, que as pessoas pagavam, agora ia para o Papa, do Papa para o rei. Então foi bem importante aí para ele. Beleza. Depois, gente, nós vamos ver então que há a Guerra dos 100 Anos, que nós vamos ver no próximo módulo, que é bem interessante. É uma guerra entre a Inglaterra e a França. Tá no finalzinho aí do parágrafo de vocês. E isso vai fazer com que haja então uma nova dinastia no poder, tá? E a dinastia dos Valois. E nós vamos ver isso mais tarde. De todo modo, todo esse contexto histórico que nós vimos agora, fica então, o mais interessante, o mais importante é que de fato a França está unificada e agora sim há então o país França com toda a infraestrutura. Mesmo o rei mais significativo, que era Felipe IX, tendo saído, ainda assim a França vai ficar cada vez mais centralizada e fica evidente então a força que a monarquia nacional francesa tem. Agora vamos falar sobre o processo de unificação da Inglaterra. Também está na página 56. E aí fala um pouquinho sobre isso. Então vamos ver os papas. Os papas não, gente, os reis. Tô doida. Vamos lá, o primeiro rei que inicia esse processo de unificação inglesa foi Haroldo. Haroldo, ele assume então o trono rapidamente. Ele não fica por muito tempo, não. O mais importante feito dele foi dividir a Inglaterra em condados. Cada condado tendo um representante. Ainda continuava essa divisão do poder na Inglaterra. Depois que Haroldo sai, no ano de 1154, assume o poder Henrique II. E aí fica mais evidenciado ainda a questão do poder real e a sua centralização. Depois, aí sim vai entrar um rei muito importante para esse processo, que foi o rei Ricardo Coração de Leão, que nós vimos falando sobre ele na aula passada. Ele foi um importante cruzadista, né? Ele, inclusive, demorou muito tempo, conseguiu algumas conquistas na cruzada e ele saiu da Inglaterra por muito tempo. E ele passa, então, a não retornar. O seu irmão, com muita vontade, então, de garantir e efetivar-se no poder, ele assume via golpe
afinal de contas, seu irmão não tinha morrido ainda, né? E aí ele assume o poder inglês. Depois o seu irmão morre nas cruzadas, mas até então ele estava vivo, então ele era o rei oficialmente. E aí o seu irmão vai assumir esse trono aí de forma de golpe, né? De forma déspota, que é João Sem Terra. João Sem Terra, gente, ele pensou que iria ter muito poder e na verdade ele faz com que a nobreza perca mais poder ainda. Por quê? Vocês vão entender agora. Ele é motivo então de fúria tanto para a nobreza quanto para os senhores, a população comum, quanto para a burguesia. Esses grupos eles se reúnem e eles querem agora então ter um documento que diga e estabeleça até onde o rei pode ir. E aí surge então a primeira Constituição inglesa, que é chamada aí de Magna Carta. E nessa Magna Carta ele permanece no poder, porém agora com seus poderes muito limitados, tá? E aí nós vamos ver que depois da Magna Carta, uma outra coisa que vai fazer com que fique evidente a estrutura de um Estado se formando é a questão da formação do parlamento. O parlamento inglês foi o primeiro parlamento. É a primeira experiência mais democrática que o mundo viveu. Porque, como eu falei para vocês, o caso da França já tinha alguns representantes, mas não tinha todo esse papel. Eles eram mais papéis assim de consultivos. E agora não, na Inglaterra eles eram deliberativos. Se o parlamento votasse contra qualquer ação do rei, essa ação não poderia ter sido feita. Tá bom? Então isso foi bem importante. E aí sim, nós vamos ver que a Inglaterra agora sim está se constituindo enquanto país. E aí nós vamos ver que existem dois fenômenos que contribuem ainda mais para essa unificação. A primeira é a Guerra dos 100 Anos, que eu já citei aqui para vocês, que foi uma guerra entre França e Inglaterra. Ela não tinha nenhum tipo de relação com a unificação nem francesa nem inglesa, era uma outra motivação. Nós vamos estudar no próximo módulo, mas de todo modo já enfraquece também o poder real. E existe um outro episódio também super importante, está em negrito aí no livro de vocês, que é a Guerra das Duas Rosas, na qual, nessa guerra, fica então duas dinastias disputando quem vai tomar o poder então da Inglaterra. Por que Guerra das Duas Rosas? Porque os brasões de duas famílias tinham rosas, tinham flores. Essas famílias eram os York e os Lancaster. Tentam aí de todo modo assumir o poder inglês. Não vai acontecer. Quem vai assumir é uma outra dinastia que nem estava envolvida na guerra, que é a dinastia Tudor. Quem vai assumir agora o reinado inglês é Henrique Tudor, ou Henrique VII. E aí ele vai prosseguir com o absolutismo inglês, com o absolutismo na Inglaterra tendo então cada vez mais força, tá bom? Pronto, finalizamos. Deu 18 minutos, ficou um pouquinho grande, mas é assim mesmo, né? Vamos continuar. Então agora vocês vão responder as questões da página 58 e 59 só. E aí na hora da live a gente conversa mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa, tira as dúvidas que porventura ficarem. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigada.